houve a morte da intimidade com Deus. Tanto é que Deus não conseguiu mais, segundo a história, não conseguiu mais ver Adão e Eva. Ele não viu mais Adão e Eva. Tanto é que ele chamou: onde vocês estão? É estranho que, se você fosse Deus, como é que você não ia ver Adão e Eva, mesmo eles estando atrás de um arbusto? Mas o que essa história nos conta verdadeiramente? Ali aconteceu a separação, a incapacidade de sentir essa unidade com Deus. E essa incapacidade de sentir essa unidade com Deus, ela nasce do ato de comer a fruta da árvore do conhecimento. E isso cria uma ilusão de separação com Deus. A ilusão da separação com Deus. Você nunca estava separado com Deus. Cria a ilusão. Por que isso cria a ilusão? Porque uma das coisas que eu sempre me questionei é o seguinte: por que cargas d'água a árvore se chamava árvore do conhecimento? Por que ela não poderia se chamar a árvore proibida do Éden? Por que ela tinha que ser a árvore do conhecimento? O que o conhecimento tem a ver com isso? E por que cargas d'água tinha uma serpente tagarela no Éden? Então, o que eu... Isso, assim, são insights, tá? Isso são inspirações, não se chega a isso pensando. Então, o que acontece, para vocês terem uma ideia? É muito lucrativo, é uma vantagem enorme se você dissociar a história do Jardim do Éden como um fato histórico num local geográfico. E você olhar para essa história do Éden como uma história que descreve a minha origem e a tua origem. Você é Adão, você é Eva, eu sou Adão, eu sou Eva. O sentimento, porque o que se interpreta disso a partir disso? Se interpreta que houve sim uma punição de um Deus raivoso que expulsa o homem do paraíso e o coloca sob um castigo eterno. No sentido, o resto da vida o homem vai sofrer por causa da infração que Adão e Eva cometeram. Uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, mesmo nos tempos de seminarista, era o seguinte: por que cargas d'água um Deus que é bom, que é puro amor, que é bondade, que é generosidade, que quer o perdão, que dá o perdão? Por que cargas d'água? Ele ia pegar os filhos dele e colocar uma árvore no meio do jardim e colocar uma serpente que ficasse zoando no ouvido deles, tentando fazer eles comer essa fruta, só para, no momento que eles caíssem nessa tentação, jogar eles para fora, puni-los. E se Deus é Deus, como que ele já não sabia que isso iria acontecer? Então existem muitos pontos soltos nessa história. Se você olhar, era dentro de um momento histórico, geográfico. Agora, se você olhar o Éden como um estado de espírito, o Jardim do Éden é um estado de espírito onde você vive em intimidade com Deus. Pense sobre isso e depois o Evangelho, Jesus Cristo vai confirmar isso, tá? O que ele ensina vai confirmar isso. Então, comer a fruta, o que acontece quando você come uma fruta? Quando você come uma fruta, você meio que você se torna aquilo que você come.
Se você come muito sorvete, se você come muito hambúrguer, se você come muita macarronada, você já sabe o que vai acontecer. Se você comer mais saladas, comer coisas mais coisas mais reguladas, você também já sabe o que vai acontecer. Porque aquilo que a gente come, a gente se torna. Então, o que acontece? Quando você come o conhecimento, comer a fruta do conhecimento significa, nessa nova interpretação, significa você se identificar com o conhecimento. Quando Adão e Eva se identificam com o conhecimento, acontece uma ruptura. E essa ruptura é a ruptura da intimidade com Deus. Você não é mais íntimo. Existe uma separação. E essa separação, ela não é só a separação ali do Éden e tal, mas de quem nós somos em essência. Nós somos isso em essência. O que nós somos em essência, segundo a própria Bíblia? Nós somos um sopro divino, em essência. Então acontece essa separação. E essa separação, nós não somos punidos porque nós saímos comendo a fruta do conhecimento. Nós criamos essa separação, e lógico que essa separação, ela nos torna incompletos. Ela nos torna uma parte. Porque nós esquecemos da nossa origem, da nossa fonte. E o que acontece? Quando você se separa de Deus, que é a fonte de tudo, quando existe esse rompimento com a fonte, e eu já vou falar sobre a serpente, quando existe esse rompimento com a fonte, você se separa de Deus. Mas não só de Deus, você também se separa dos outros. Porque o que nos conecta com os outros não é a nossa aparência, não é o corpo físico. O que me conecta contigo é a vida. O meu corpo, ele é diferente do teu. Mas a minha vida, ela é igual à tua vida. Então a vida, quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, a vida é aquilo que nos conecta a Deus. Mas não é a vida da forma como nós entendemos. É a profundidade, porque você não pode explicar a Deus. Assim como você não pode explicar a vida. Porque se você explicar a Deus, você transforma Deus numa explicação. E Deus não é uma explicação, porque toda explicação ela é limitada. Você limita a explicação quando você começa a me dizer quem é Deus. Você cria uma imagem na minha cabeça. E eu começo a me relacionar com essa imagem na cabeça. E eu esqueço de quem é Deus. Eu deixo de sentir a Deus. Deus só pode ser sentido no nosso íntimo. Então o que acontece? Quando você come a fruta do conhecimento, o que você faz? O que é essa ideia, essa história, esse conceito de Deus na minha cabeça? É conhecimento. É conhecimento. Aí eu não me relaciono mais com Deus, eu me relaciono com essa história, com esse conhecimento. E isto me separa intimamente com o Pai. Vocês estão entendendo isso? Porque e quando você se separa com Deus, o que nos une, a mim e a você, é o nosso lado divino. E aí nós começamos a viver separados de Deus e separados uns dos outros. E quando você se percebe separado de tudo, você passa a se sentir como um fragmento isolado. A maioria de nós se sente assim, totalmente abandonado. Jesus usa o termo um fragmento isolado igual a um ramo cortado da videira. O que é um ramo cortado da videira? A videira é o todo, o ramo cortado é separado do todo. E quando você se sente como um fragmento isolado, um ramo cortado da videira, conflitos internos e conflitos externos passam a tomar conta de você.
uma nuvem de dúvida, uma nuvem de medo, de insegurança, começa a pairar sobre nós. E isto é o que nos afasta do paraíso. Você deixa a viver num estado de plenitude. E você passa a viver num estado de sofrimento, num estado de incompletude. Por quê? De indignidade, porque a parte mais importante de você não sente mais. Você até pode falar sobre ela, você até pode pensar sobre ela, você até pode... Mas o que acontece? Pensa se você verdadeiramente ainda confia em Deus. Isso foi um choque para mim, quando eu me fiz essa pergunta. Cara, tu tá ali no seminário, toda manhã tu tá indo na missa, toda manhã tu tá indo fazendo oração, estudo bíblico, mas quando tu vai enfrentar uma prova de química, tu te caga de medo. Tu tem medo, tu chega a tremer. Onde é que está a tua confiança? Claro, não tem mais confiança, porque o laço se rompeu. Tu não confia, eu só confiava no meu conhecimento. Eu só confio no meu conhecimento. Então nós vivemos assim. Eu não estou querendo aqui colocar minhoca na sua cabeça. Eu quero abrir uma brecha, um canal, para você olhar através dele e ver se isso não faz sentido para você também. Como isso fez para mim. O que acontece? Quando eu e você somos Adão e Eva, e nós comemos a fruta do conhecimento todo dia, que nós não temos fé para tocar a nossa vida. Nós comemos a fruta do conhecimento quando nós só ouvimos a serpente tagarela. A serpente tagarela é a nossa mente que não fica quieta um segundo. E que todo tempo ela está ali nos perturbando. É ali quando Adão e Eva começam a ouvir a serpente, que é o conhecimento. A serpente, não é que a fruta é a fruta do conhecimento, a própria serpente, ela é o conhecimento. E é ali que Adão e Eva adquirem os atributos humanos. O que é um atributo humano? Quando você se afasta da tua parte divina. Você está me entendendo? Então o que acontece? A dor e o sofrimento passam a fazer parte da nossa vida. Por quê? O que é a dor e o sofrimento? Pense como é simples. A dor e o sofrimento é a inveja, de você se sentir menor que o outro. É de você não conseguir o que você quer, porque aquilo que você acha que você quer vai te fazer se sentir importante. Se tu é filho de Deus, que importância pode ter um carro para você? Que importância pode ter uma casa um pouco maior, com 2 quartos maior? Você pode ter tudo isso, não tem problema nenhum, isso faz parte, você pode ter tudo isso. Mas por que você sofre por não ter isso? Essa que é a questão. Porque você acha que você não é ninguém. Você acha que você precisa do reconhecimento humano. Você acha que você precisa do reconhecimento da outra pessoa para ser importante. Onde é que está a tua importância individual? O reconhecimento da sua origem, da sua fonte, da sua herança. Aonde isso está? Você não tem mais isso. A nossa relação com Deus, ela é meramente conceitual. Nós não temos intimidade com Deus, nós só ficamos com essa ideia sobre Deus na nossa cabeça.